Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal da 3S Corp e hoje nós vamos falar sobre operações por conta e ordem e operações por encomenda. Mas para contextualizar o que é uma operação por conta e ordem ou uma operação por encomenda, primeiro há que se definir quais são as modalidades de importação. Então existe a modalidade direta de importação e a modalidade indireta de importação, apenas essas duas. A modalidade direta é quando existe a figura do exportador e do importador apenas. Ou seja, numa importação, o importador importa materiais diretamente de tal exportador. Essa é a modalidade direta de importação. Para a modalidade indireta de importação, existem duas submodalidades, vamos colocar dessa maneira. A operação por conta e ordem de terceiros e a operação por encomenda. Das duas modalidades, aí que existe a posição de uma comercial importadora ou de uma trading company, né, reconhecida pelo mercado com essa denominação, com essa caracterização. Ou seja, além de um exportador e de um importador, agora existe um outro interveniente no Brasil, que é a trading company, com a finalidade de operacionalizar a importação em nome do terceiro, em nome do importador. E aí existem duas definições específicas para cada uma dessas modalidades. Por conta e ordem é uma operação de prestação de serviços, ou seja, a relação entre a trading company e o adquirente nessa operação é uma prestação de serviços, enquanto que na operação por encomenda, a relação da trading company com o encomendante é uma operação mercantil. Aí existem algumas diferenciações com relação a aspectos fiscais e tributários, que nós vamos explicar logo a seguir. Mas é importante que se tenha aí o entendimento que existe a operação direta e indireta, e dentro da operação indireta, aí sim essa subdivisão, conta e ordem e encomenda, onde aí sim figura a trading company na operação. Quais as principais vantagens, portanto, de uma operação através de uma trading company? Porque muitas vezes, não respondendo a pergunta, mas me prolongando um pouco mais, muitos importadores chegam até o nosso escritório e dizem: bom, mas eu já importo diretamente do exportador, eu vou colocar uma trading company, vai ser mais um interveniente, vai ser mais um custo. E não é bem assim, porque habitualmente a trading company reserva incentivos e benefícios fiscais. E vários estados brasileiros concedem a empresas comerciais importadoras e a trading companies algum tipo de incentivo ou benefício fiscal. E aí sim correlacionado diretamente ao ICMS. Portanto, a trading company, como uma principal vantagem, consegue entregar a esse potencial adquirente ou encomendante, dependendo da operação, seja ela conta e ordem ou encomenda, algum benefício ou incentivo fiscal que esse adquirente ou encomendante não teria se fosse um importador direto. E nós vamos explicar quais são os principais tributos e qual é o real benefício para a operação, seja ela por conta e ordem ou por encomenda. Mas a vantagem principal, para deixar muito claro, além de, logicamente, toda a terceirização e entendimento maior que a trading company detém, é justamente a questão do ICMS. Portanto, para deixar de uma forma mais explícita e clara, existe a operação direta e a operação indireta de importação. Na operação direta, o importador ele adquire os seus produtos diretamente do exportador, enquanto que na operação indireta, o importador que ele passa a figurar com uma outra nomenclatura, ele passa a ser o adquirente ou encomendante, a depender da operação, ele já não importa diretamente do exportador, ele passa a utilizar uma trading company no Brasil. Então é o adquirente ou o encomendante através da trading, e aí sim essa relação é estabelecida junto ao exportador. Quando existe a figura do adquirente é porque a operação é por conta e ordem de terceiros. Quando existe a figura do encomendante é porque a operação é por encomenda. Ou seja, existe a operação direta e a operação indireta por conta e ordem de terceiros ou a operação indireta por encomenda. E aí existem algumas diferenciações entre essas duas operações. Portanto, dentro das duas modalidades, o conta e ordem e o encomenda, duas operações indiretas de importação, a trading está dentro dessas duas operações. O que muda no conta e ordem
passa a figurar como adquirente e no encomenda passa a ser o encomendante. Essa relação da trading com o adquirente numa operação por conta e ordem é reconhecida como uma prestação de serviços. Isso muda na questão tributária. Assim como, diferentemente da operação por encomenda, a relação da trading com o encomendante é uma operação mercantil. E na prática mudam os impostos. Na importação, nessa modalidade, os impostos que são recolhidos na importação são os mesmos que o adquirente vai receber na prestação de contas por parte da trading, além dos honorários da trading. Ou seja, todos os impostos pagos na importação são aqueles mesmos do adquirente. Na operação por encomenda, sendo uma operação mercantil, a relação é de compra e venda de um encomendante pré-estabelecido, ou seja, passa a operação de importação via trading, porém a comercialização precisa se dar entre a trading e o encomendante. Já que é uma operação mercantil, ou seja, existe uma venda do material, existem acréscimos de impostos nesta relação. E aí, falando de impostos, como é que a gente analisa os impostos pagos na importação? Para cada produto tem uma classificação fiscal, ou seja, uma NCM. E a partir da NCM de produto, existem os impostos pagos na operação de importação, a saber, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Em alguns casos, não existe IPI, a alíquota do imposto de importação é diferente de cada produto, mas a estruturação de impostos são essas: imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Sendo estes quatro, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, de ordem federal, enquanto que o ICMS é o imposto estadual. E é aqui no ICMS que a coisa muda de figura, com base naqueles benefícios fiscais, nos incentivos fiscais de cada um dos estados parte. E por isso que a operação de importação em determinado estado, a exemplo, o estado de Santa Catarina, tem algum tipo de incentivo fiscal concedido para trading companies ou comerciais importadoras, e esse benefício fiscal, como vantagem competitiva, é repassada para o adquirente ou encomendante, a depender da operação. Justamente por isso que uma operação indireta de importação, ela se faz muitas vezes mais vantajosa que uma operação direta de importação por conta da questão tributária relativa ao ICMS. E se ficou qualquer dúvida a respeito das modalidades de importação, seja ela conta e ordem, encomenda, ou se isso aqui fez sentido e quer saber mais para que nós possamos calcular e fazer estimativa de custos e pensar no teu projeto de importação, deixa nos comentários ou acesse o nosso site, os nossos canais de comunicação, para que um dos especialistas possa entrar em contato contigo e fazer essa análise robusta da tua operação de importação em comparação com algumas oportunidades que nós temos.